Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Lupin, uma série da Netflix que saiu faz um tempinho, então eu espero que ainda dê tempo de falar. Na verdade, eu vou falar não só de Lupin, não só dessa série, mas da inspiração dela, o Arsène Lupin e os Ladrões de Casaca. E eu vou recomendar outras histórias desse tipo também. E se você não sabe o que é Arsène Lupin, o que é Ladrão de Casaca, calma que eu vou explicar nesse vídeo. Mas vamos começar antes por Lupin, a série da Netflix. Essa série estreou no comecinho de janeiro e ficou no top 10 da Netflix Brasil por um tempão desde que estreou. É uma série francesa original na Netflix, estrelada pelo Omar Sy, que já interpretou o Bishop de X-Men nos cinemas, lá no Dias de um Futuro Esquecido, mas ele também é mais conhecido em geral por ser um dos protagonistas daquele filme Intocáveis. Em Lupin, ele interpreta o Hassan Diop, que é um homem que cresceu lendo as histórias do Arsène Lupin e que se inspira nele para vários planos, inclusive para roubos. E eu já vou falar mais do Arsène Lupin nesse vídeo, mas por enquanto basta dizer que ele é um personagem que é mega conhecido e que o Hassan, o personagem de Lupin mesmo, se inspira muito nas histórias dele. Então várias coisas que tem na série são referências a esses livros, a esse personagem. Mas você não precisa ter lido as histórias do Lupin para entender, porque é tudo muito bem explicadinho. Enfim, tudo começa com um plano para roubar um colar de diamantes. E a partir desse roubo a gente vai conhecer o Hassan, vai conhecer como foi a vida dele até chegar naquele momento. E eu não vou colocar spoilers aqui, então podem ficar tranquilos. Mas se vocês curtem filmes de assalto, esses com planos, aquela coisa de mostrar o pessoal debruçado, assim, combinando como que vai fazer, quem vai enganar quem vai usar tal disfarce, vocês vão amar essa série. E não é só isso, porque além de ter a questão dos roubos e dos planos e tudo mais, tem um mistério rolando por trás de tudo isso. Tem uma história que envolve injustiça, envolve vingança. E além disso, a gente vê a relação do Hassan com as pessoas ao redor dele. Tem o filho, tem a ex-mulher dele, por exemplo, tem amigos de infância, tem vários personagens que fizeram parte da vida dele e que vão ser importantes pra essa trama. Eu curti muito assistir Lupin e eu recomendo demais mesmo. Por enquanto, a série só tem 5 episódios na Netflix, que são a parte 1 da primeira temporada. Mas assim, diz que essa primeira temporada foi toda gravada de uma vez. Então eu espero que a parte 2 estreie logo, porque eu tô doida pra saber a continuação. Se você já viu Lupin, comenta aqui embaixo o que você achou da série e o que você mais gostou nela. E agora vamos falar da maior inspiração de Lupin, tanto que tá até no título da série, né? Que é o Arsène Lupin. As histórias do Arsène Lupin, que é o mais famoso dos ladrões de casaca, ou os ladrões cavalheiros. Esse personagem, ele foi criado por um autor francês chamado Maurice Leblanc no comecinho do século XX. Ele publicou a primeira história em uma revista lá em 1905. Mais 2 anos depois lançou uma coleção chamada Arsène Lupin Gentleman Cambrioleur, não sei falar francês, mas basicamente é Arsène Lupin Ladrão Cavalheiro. E essa coleção, assim como as histórias posteriores do Lupin, são extremamente influentes até hoje. Tem mais de 20 romances e coleções de contos do Lupin só escritos pelo Leblanc, mas tem mais um monte de histórias feitas por outros autores, tem peça de teatro, filme, série, quadrinhos, tem, sério, muita coisa. Sem contar o tanto de personagens que foram inspirados nele, e que a gente já vai falar mais nesse vídeo aqui. Aqui no Brasil, costumam traduzir o título do livro que eu falei da primeira coleção lá como O Ladrão de Casaca. Então é assim que esse termo fica mais conhecido por aqui. Se você vir em algum lugar Gentleman Thief ou Gentleman Cambrioleur, que eu não sei falar, é a mesma coisa que ladrão de casaca aqui no Brasil. E isso é porque o Arsène Lupin, ele é caracterizado como aquele cara que é fino, que é elegante, que usa cartola, casaca. E casaca é aquele paletó meio de pinguim, sabe? Então ele é um cara mega elegante. E, além disso, ele é um exímio ladrão. Ele é o cara que vai conseguir despistar todo mundo, que é mestre dos disfarces, e que ele tem certeza que vai conseguir se safar sempre, que ele nunca vai ser pego. E isso tudo sem manchar as mãos matando ninguém. Ele não é daqueles ladrões que vão apontar uma arma na sua cabeça e falar pra você passar as joias. Pelo contrário, o Lupin se garante tanto, ele sabe que ele vai conseguir cometer aquele crime sem machucar ninguém e sem ser pego, que às vezes ele até manda uma carta avisando que ele vai roubar as coisas. Seja pro alvo dele, ou seja até pra polícia. Ele fala, eu vou roubar tal coisa, tá? Às vezes ele até diz quando. E mesmo assim, ele tem um plano tão bom que ele consegue fazer exatamente o que ele quer, enganando todo mundo. O personagem ficou extremamente popular na França e também ao redor do mundo. Teve até a história dele que foi publicada antes em inglês do que em francês. Tipo, ela foi escrita em francês e foi traduzida antes de sair na França. Muito doido. Aliás, tem uma curiosidade. Já que o Arsène Lupin se tornou um dos ladrões mais geniais do mundo, por que não fazer com que ele se encontrasse com o detetive mais famoso do mundo, né? Pois não é que o Maurice Leblanc escreveu histórias do Lupin com Sherlock Holmes, mas eu amo muito essa história. Eu amo o fato de que ele não podia usar o personagem de Sherlock Holmes, porque tinha direitos autorais. O Sherlock Holmes ainda não estava em domínio público. O Conan Doyle, o autor do Sherlock Holmes, estava vivo na época ainda, inclusive. E aí, o que o Leblanc fez? Ele simplesmente trocou
trocou o nome do personagem. Em vez de Sherlock Holmes, ele chamou o detetive antagonista da história de Herlock Sholmes, que era um detetive que tinha um assistente chamado Wilson, em vez de Watson. É maravilhoso isso. Mas enfim, o Arsène Lupin provavelmente foi o personagem que popularizou o Gentleman Thief, ou o ladrão de casaca. Esse ladrão elegante que não usa violência e sim a astúcia para cometer os seus crimes. O ladrão de casaca, inclusive, ele não é um cara que rouba por dinheiro, ele não rouba qualquer coisa. Ele normalmente rouba obras de arte, joias, objetos que são cobiçados e que costumam ser guardados com muita atenção, tem muita parafernália de segurança, assim. E até por isso os alvos dele não costumam ser tipo uma senhorinha pobre na casa da esquina, sabe? Eles costumam roubar de pessoas ricas. Então, apesar de o Arsène Lupin ser o exemplo mais clássico e a maior parte das histórias se inspirarem nele, dá até pra você dizer que tem histórias mais antigas, que tem elementos parecidos com esse ladrão glamuroso que tira dos ricos que não merecem esses bens ou que não dão o devido valor pra eles. Até mesmo o Robin Hood tem algumas histórias que dizem que ele veio da nobreza, então ele seria esse cara que veio aí de uma posição privilegiada, elegante e tudo mais, que tira dos ricos pra dar pros pobres. E isso nas histórias do Robin Hood costuma ser visto de uma forma heróica, lendária e até elegante, né? Mas enfim, Robin Hood à parte, vamos falar dos ladrões de casaca mesmo? Eles costumam ter um código de conduta que é bem particular. Eles são fora da lei, mas eles têm critério, eles têm escrúpulos. Eles costumam ser altamente inteligentes e letrados, além de serem muito charmosos. Tem alguns deles que são bem pegadores, inclusive. Eu vou citar mais pro fim do vídeo alguns ladrões que são realmente inspirados diretamente no Lupin, fazem homenagem direta a ele, mas tem alguns que, apesar de não serem inspirados diretamente nele, são muito parecidos e são o puro suco do ladrão de casaca. Um exemplo que eu gosto muito é o do Sly Cooper, que é uma série de jogos que eu sempre quis jogar, mas eu acabei nunca jogando porque eu sempre via meus amigos jogarem e nunca peguei no controle. De qualquer maneira, eu amava o estilo e parecia muito divertido. Se você jogou Sly, comenta aqui embaixo. Mas enfim, eu amo esse personagem porque ele é um guaxinim ladrão. Faz muito sentido um guaxinim ladrão. E o Sly, ele é descendente de uma família de ladrões de casaca. São guaxinins que tinham vários conhecimentos de técnicas de roubo incríveis. E lembra que eu falei do tal do código de ética do ladrão de casaca? Então, no caso do Sly, o clã dele só gosta de roubar de outros ladrões. Isso, inclusive, é bem comum em várias histórias de ladrões de casaca, tá? Tem até histórias em que o ladrão de casaca acaba se juntando com os detetives que buscam por ele pra tentar enfrentar um criminoso pior. E olha só, apesar de muitos ladrões de casaca serem homens, a gente tem alguns exemplos femininos também. Um deles que eu gosto muito é a Carmen Sandiego, que é personagem de um monte de jogos, um monte de desenhos animados. Inclusive, tem até um desenho novo dela na Netflix, faz um tempo já, que eu ainda não assisti. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo se vale a pena ver. Mas eu via muito um desenho antigo dela que passava na TV, e eu gostava muito de jogar o joguinho na casa do meu vizinho, ele tinha no computador. Era ótimo pra decorar os nomes dos países, as moedas dos países, era perfeito. Mas enfim, apesar de ter um monte de histórias da Carmen Sandiego e ser difícil manter a consistência, dá pra ver que, assim como a maioria dos ladrões de casaca, a Carmen Sandiego, ela não rouba por dinheiro. Ela se diverte com o desafio de roubar o que parece impossível de ser roubado. E depois ela consegue despistar quem vai atrás dela cada hora em um lugar do mundo. Até por isso é onde está a Carmen Sandiego, ao redor do mundo, onde que ela se enfiou. Tá, agora vamos falar de personagens que são diretamente inspirados no Arsène Lupin. Tem um monte, então é óbvio que eu não vou citar todos aqui, mas vocês podem indicar outros nos comentários do vídeo também. Então coloquem aqui embaixo. O primeiro que eu queria trazer aqui é um que é bem óbvio, que é o Cavaleiro Negro dos quadrinhos do Tio Patinhas. Nas histórias ele era o maior ladrão do mundo e tinha como nome Arpan Lucerne. Se isso não é uma homenagem ao Arsène Lupin, eu não sei o que é, né? Inclusive é bem parecido com a ideia de usar o Herlock Sholmes pra falar do Sherlock Holmes, né? E uma das homenagens mais famosas é a de Lupin Sensei, ou Lupin III, que é um personagem mega tradicional no mundo dos mangás e dos animes. Tem inclusive 2 vídeos aqui no canal sobre Lupin Sensei. Um guia de por onde começar, que eu fiz junto com o Léo Kitsune, porque tem vários filmes e séries animadas de Lupin, então é legal saber por onde começar. Tem o link aqui na descrição. E tem outro vídeo que a gente fez só sobre o filme Castelo de Cagliostro, que é um filme de Lupin Sensei dirigido pelo Hayao Miyazaki, que é incrível. Eu amo muito esse filme. Sério, vejam o vídeo e depois vejam o filme também. Eu acho que ele tá na Netflix ainda. Mas enfim, voltando aqui, o nome do personagem não é uma coincidência. Na história, o nome dele é Arsène Lupin III. Sensei quer dizer terceira geração. Então, esse Lupin seria o neto do Arsène Lupin das histórias do Maurice Leblanc. E ele também é um ladrão de casaca, cheio de planos e sempre escapando de uma forma mirabolante. O Lupin Sensei tem uma veia mais de comédia, né? Mas mesmo assim, dá pra ver que ele é super charmoso e ele também tem honra, mesmo sendo um ladrão. Aliás, tem uma coisa mega interessante, que é que o Monkey Punch, o autor de Lupin Sensei, ele não pediu autorização pra usar o nome do Arsène Lupin.
Lupin. E assim, tinha alguns países em que o personagem ainda não tinha entrado em domínio público, mesmo fazendo tempo que foram publicadas as histórias originais. Então, o Lupin Sensei saiu com outros nomes em alguns países, tipo na França, que ele ficou conhecido como Edgar. Eu adoro isso. Mas enfim, vejam Lupin Sensei porque é muito legal. Outro exemplo que eu queria citar aqui de histórias inspiradas pelo Arsène Lupin é Persona 5, que é um jogo que eu amo muito e eu também já fiz vídeo aqui no canal. Vai ter o link aqui na descrição. E assim, Persona é um jogo que é mega recheado de referências a ladrões famosos da ficção e o Lupin é um dos principais homenageados. Isso porque os protagonistas são adolescentes que criam uma gangue que se chama Phantom Thieves of Hearts. Basicamente, ladrões fantasmas de corações. Eu amo porque o nome é extremamente brega, extremamente maravilhoso. E isso combina muito com essa vibe do jogo, que é uma vibe tipo dramática, barra glamurosa, barra charme. Eu amo Persona, é isso. Mas por que tem esse nome, né? Porque no jogo dá pra você basicamente invadir a mente de uma pessoa e roubar o coração dela. No vídeo sobre o jogo eu explico melhor, mas basicamente você rouba o que tem dentro da pessoa, a essência dela e tudo mais. Você rouba o coração dela, eu acho maravilhoso isso. E aí os personagens, assim como o Arsène Lupin e os outros ladrões de casaca, eles sempre mandam um calling card antes de fazer os roubos. O calling card, se você for traduzir mesmo, ele seria tipo um cartão de visita, né? Só que no caso do Arsène Lupin e no caso dessa história, ele é basicamente uma cartinha avisando que você vai cometer esse crime. Lembra que eu falei que o Arsène Lupin às vezes fazia isso? Então, em Persona 5, os Phantom Thieves também fazem isso. Eles costumam anunciar pra pessoa que eles vão cometer esse assalto, que vão roubar o coração dela. E as missões do jogo são super inspiradas em filmes de assalto, em histórias de ladrões, né? Tem muita furtividade, tem muito de desativar a câmera, despistar a segurança. E os dungeons, né, as fases que você vai percorrer, muitos deles são inspirados em cenários ideais pra roubos grandiosos. Então tem museu, tem banco, tem cassino. Uma coisa bem legal de apontar é que o nome Phantom Thief também tem muito a ver com outro tipo de ladrão que muitas vezes coincide várias características com o Gentleman Thief, que seria o ladrão de casaca. Phantom Thief quer dizer ladrão fantasma, né? Mas no Japão é muito comum eles usarem o termo kaito, que é um tipo ladrão misterioso. O Phantom Thief, o ladrão fantasma, ele pode ter origem em outros personagens que não o Arsène Lupin. Tem um, por exemplo, que se chama Fantomas, que é outro personagem ladrão francês, que é um pouquinho posterior ao Lupin. Mas de qualquer maneira, esses dois tipos de ladrão são muito parecidos. A questão do código de honra, deles sempre escaparem, deles terem técnicas meio impecáveis. Então tem personagens que são classificados como um ou como outro, ou como os dois. E de qualquer maneira, no Japão, os dois tipos são muito populares e os dois são homenageados em Persona 5. Então você tem, por exemplo, o nome da gangue como Phantom Thieves, mas a persona do protagonista se chama, olha só, Arsène. E o café, que é o quartel-general do grupo, se chama Leblanc. Coincidência? Acho que não. E é legal também que várias das personas mostradas no jogo, a persona é basicamente o bichão, o espírito que você usa pra lutar. E aí várias das personas dos personagens, né, são inspiradas em Foras da Lei famosos, tipo o Zorro, Robin Hood e vários outros. Enfim, o Persona 5 tem muito do que eu acho legal em história de assalto e ladrão de casaca, então eu recomendo muito se você quiser saber mais sobre esse estilo, saber mais sobre esse tipo de personagem, assim como eu recomendo muito também o Castelo de Cagliostro. E eu podia ficar o dia todo falando aqui sobre esse tema, porque eu curto muito, mas são muitos personagens, são muitas histórias inspiradas pelo Arsène Lupin e pelos ladrões de casaca. O que eu posso dizer é, vejam a série Lupin da Netflix, já que ela apresenta essas histórias clássicas de um jeito que não é nada óbvio. Nela a gente vê um personagem que é fã do Arsène Lupin e que homenageia ele de vários jeitos, e isso é muito legal. Tem até, assim como o Asane é muito fã do personagem, tem também um detetive que é muito fã do personagem. Então ele vai acabar reconhecendo algumas homenagens ali no meio e vai usar isso na perseguição, mas as pessoas não levam ele muito a sério. Isso eu gosto muito também. Me diz aí nos comentários se você já viu Lupin e o que você achou, e também se deu vontade de você ver ou conhecer alguma dessas outras obras que eu citei. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!